Olá! Bem-vindos ao Morrer Sem Saber, o seu podcast de aleatoriedades favorito. Eu sou a Cris Mendes. E eu sou o Bruno Luvisotto. E o que vamos trazer hoje, Bru? Hoje nós vamos falar sobre Sua Vez! A história dos duelos. E você, Cris? Eu vou aqui trazer a história do Ig Nobel, um primo um pouquinho distante do Prêmio Nobel. Um pouquinho distante, estranho. Exatamente. É isso, então não sai daí. Cris, nesse quarto de 100 episódios que chegamos. Nesse 25º episódio, o que é que eu não vou morrer sem saber? Me conte. Você não vai morrer sem saber. Aliás, eu não sei se você conhece. Você já ouviu falar do Prêmio Ig Nobel? Não, eu conheci o Prêmio Ig Nobel porque alguma pauta nossa cruzou. Alguém ganhou alguma das nossas pautas, alguém ganhou o Prêmio Ig Nobel. Teve uma interseção. Eu lembro disso, eu lembro que existia. Eu já esqueci, mas eu lembro que me é familiar. Me é familiar. Então, hoje é isso que vocês não irão morrer sem saber sobre o Prêmio Ig Nobel, que, diferente do Prêmio Nobel, ele tem um Ig na frente. Literalmente, um IG na frente. Essa é a diferença. São os mesmos laureados, mas eles põem Ig na frente, é isso. Uau. É isso. Mas o Ig Nobel é uma premiação de ciências, parecido com o Nobel, né, dado para cientistas que se destacaram nos ramos deles. Então, tem vários ramos que são premiados, tipo história, física, assim como o Nobel. Mas são premiados estudos que são mais engraçados, mais pitorescos, mais inesperados, absurdos. Nossa, eu tô com esse negócio. Alguém, por favor, me lembre qual pauta nossa tocava nisso. Eu lembro de ter falado. Era alguma pauta que eu falei, inclusive. Você falou de alguém que tinha ganhado um prêmio Ig Nobel? Eu acho que sim. Que ódio, eu não vou lembrar. Se vocês lembrarem, mandem pra gente por DM ou comentem por favor. no nosso Instagram. Nossa, eu não vou dormir em paz. Morrer sem saber. Que ódio. Eu não lembro também. Mas tudo bem. Enfim, o prêmio ele existe há 35 anos. Então foi criado em 1991 pelo Mark Abrahams, que ele, assim que ele entrou como editor de uma revista que chama Annals of Improbable Research. Ok. Eu amei esse nome. Sim. Seria Anais das Pesquisas Improváveis, algo assim. E o que acontece? Ele surgiu em 91 e no começo ele era visto como algo muito negativo, assim. Era meio que ganhar um framboesa de ouro, sabe? Tá. A pessoa fica meio com vergonhinha, assim, tipo, ai, puta que merda. Mas, assim, pouquíssimo tempo, assim, coisa de 2 anos, tipo, o jogo virou, assim, sabe? E virou uma parada que todo mundo absolutamente ama, assim. Toda a comunidade científica ama. Os cientistas amam. Todo mundo gosta de participar. É uma parada super good vibes, assim, Gostei. Sabe? Eu achei super legal. E uma coisa que é maneira, é tão, assim, bem aceito pela comunidade, que quem entrega os prêmios são pessoas que foram ganhadoras do Nobel mesmo, não do Ig Nobel, entendeu? Pera, calma, isso quer dizer que é bom? Quer dizer, por um segundo eu ia falar que, eu achei que você ia falar que era tipo, ganhadores dos anos anteriores, né? Eu falei, fofo, sinal de que você gostou de ganhar. Não, ganhadores do tá. Ganhadores do Prêmio Nobel, eles entregam em mãos pros laureados do Ig Nobel. Ok. Eu preciso processar se eu acho que isso é bom ou se isso é ruim, mas enfim. Porque parece um pouco assim, sabe aquele que eu ganhei? Tá aqui a versão da Shopee. Não, mas então, cara, esse que é o lance. Tá. Tipo assim, virou uma coisa com prestígio próprio, assim, sabe? É uma coisa que as pessoas gostam muito de ganhar também, não é uma coisa mais vista como ruim. Todos os cientistas ficam felizes de ganhar, sabe? Segundo a revista Nature, o prêmio Ig Nobel é definitivamente o highlight, o ápice do calendário científico. Isso é uma aspas deles. Gostei. E, tipo, todo mundo curte porque é uma forma de divulgar a ciência, aproximar um pouco as pessoas. Aproximar a ciência meio que do divertimento, do entretenimento, sabe? De coisas que te fazem rir. Tanto que o lema do Ig Nobel é fazer as pessoas rirem e depois pensarem. Eu achei simpático. Gostei. Eu achei. Aí todos os anos
tem temas, sabe? Desse ano de 2025, o tema foi digestão. E o troféu era tipo um estômagozinho, assim, sabe? Com 2 carinhas de teatro. O troféu muda cada ano, de acordo com o tema. Aí era um estômagozinho, assim, com 2 carinhas de teatro, sabe? Tipo, triste e feliz, assim, drama e comédia, assim. Tipo, achei muito fofo. E, mano, é super festivo. As pessoas, elas vão fantasiadas. É um lance meio circo, meio festa, meio apresentação. Tem uma mini ópera com os temas, sabe? Tipo, do ano. É tipo... Eu sinto que é tipo uma Comic Con, assim, sabe? Claro que não tão grande, mas um negócio mega divertido, assim, sabe? Entendi. E aí eles ficaram muito tempo sem ter o evento presencial por conta da pandemia. Eles voltaram, acho que tem 1 ou 2 anos. E voltou, assim, super pegando fogo. E aí eles começaram a transmitir pelo YouTube agora, sabe? E aí as pessoas, elas têm a festa, tem, tipo, ali apresentações e tal. Mas depois eles vão no próprio MIT. Antes era em Harvard, mas agora é no MIT. E eles apresentam a pesquisa deles mesmos, sabe? É porque, assim, não é que a pesquisa é uma coisa ruim. Ela é bizarra, mas muitas delas meio que deram abertura para pesquisas sérias acontecerem, sabe? Estudos sérios acontecerem. Então é meio que, assim, um ajuda o outro, sabe? Mas bizarra, tipo, bizarra de metodologia, bizarra de o assunto. Você vai ver porque eu trouxe os meus preferidos. Ok. Tô curioso. Eu trouxe os meus preferidos da lista, eu fiquei lendo lá, tipo, porque tem uma lista, eu vou colocar inclusive na descrição do post, que aí tem todos os ganhadores de todos os anos e de cada categoria, sabe? E tem umas coisas muito bizarras, muito doidas mesmo. E aí eu separei meus favoritos. Então, começando. O Ig Nobel de Paz, porque tem o da Paz também, assim como o Nobel, né? Tem o da Paz. O Ig Nobel da Paz. Eu queria fazer um adendo antes de eu começar. Essa lista eu peguei do Wikipedia, tem no site deles também. Só que assim, nem sempre explica qual foi o resultado da pesquisa, como que eles fizeram, que fim levou. O importante é o enunciado. O importante é só o que ela tentava fazer. Até porque se eu fosse pesquisar tudo isso, gente, eu trabalho. Não tem como. Esse é um livro pra se fazer, tá tudo bem. Não, e tem vários livros, inclusive. Eu vou deixar o link do site do Ig Nobel, que eles têm muito conteúdo legal. É um site bem anos 90, assim, gente. Parece um vórtex do tempo. Mas eles colocam, eles listam também todos os livros que foram feitos sobre o Ig Nobel. Mas então, Ig Nobel da Paz de 2021 foi para um trio de pesquisadores. Eu não vou ficar lendo o nome de pesquisador, porque a gente não conhece eles, enfim. Pesquisadores X. Foda-se a ciência. Foda-se. Mano, são nomes bizarros. Normalmente, os experimentos é meia dúzia de gente. Se eu for ficar falando o nome desse povo, nossa senhora, vai ficar parecendo agradecimento de Oscar, sabe? Enfim, eles pesquisaram a função das barbas no rosto dos homens e, como parte da pesquisa, testaram a eficiência dela na defesa contra golpes. Então, usando ossos protéticos, eles atingiam objetos, né, e mediam a pressão do golpe. E aí, mostrou que sim, barbas, elas diminuem o impacto de porradas. E eles também levantaram a hipótese que, como leões, os homens desenvolveram pelo ao redor do pescoço e mandíbula para proteger essas áreas. Olha. Outro estudo. Cães defecam de acordo com o campo magnético da Terra. Ig Nobel de Biologia. Pesquisadores da Universidade Tcheca de Ciências da Vida documentaram cuidadosamente que quando cães defecam e urinam, eles preferem alinhar o eixo do corpo com as linhas do campo geomagnético norte e sul da Terra. Nossa, acho que eu tinha ouvido falar dessa história, que é uma coisa tipo aquela coisa do cachorro girar e a posição que ele para, não é tipo isso? Tipo isso. Ele vai mirando pra fazer um cocôzinho de acordo com a linha de campo magnético. Uau! Continuando, o brasileiro Marco Antônio Correia Varela, como é brasileiro, eu resolvi falar o nome dele, foi um dos premiados do Ig Nobel de 2020 na categoria Economia, com uma pesquisa sobre a relação entre a desigualdade social de vários países e a quantidade média de beijos na boca. A conclusão foi que casais que vivem em países com maior desigualdade de renda tendem a trocar mais beijos entre si. Ok. Quer dizer que viva a desigualdade? Beijar é coisa de pobre? Cada um na sua conclusão aqui, né? Aliás, eu aprendi uma recentemente que tem a ver com isso, que é o Brasil, acho que é o segundo país no mundo de quantidade de parceiros diferentes ao longo da vida por pessoa. O primeiro país no mundo nisso seria a Austrália. Achei estranha essa Nossa, estatística, não mas esperava. enfim,
E o Brasil é o segundo país no mundo de quantidade de casos de melanoma. E o primeiro país no mundo é a Austrália. Então, existe correlação nessas duas coisas? Eu acho que você merece o Ig Nobel, só por você fazer essa conjectura. Essa conjectura veio do Pedro, inclusive. Beijo, Pedro. Fica aí, ó. Enfim. Beijo, Pedro. Anatomia. Estudiosos, em 2017, mediram a simetria na temperatura do escroto de carteiros nus e vestidos na França. Pra o especialista... Pois é, o especialista em medicina reprodutiva da Universidade de Toulouse. Eu não sei como é que fala isso. É o inventor... Toulouse. Você falou igual por que eu falo Toulouse igual do Friends? A receita secreta da Toulouse. A receita secreta do cookie. Nestlé Toulouse, é isso. Nestlé Toulouse. Nestlé Toulouse. Ele inventou uma cueca térmica que em algumas condições funciona como anticoncepcional. Esse cara. Nossa. Pois é. Suíça, Canadá, Holanda e Estados Unidos ganharam o Ig Nobel por demonstrar que tocar regularmente um didgeridoo, que é um instrumento típico dos aborígenes australianos, Sim. eu com certeza estou assassinando a pronúncia, é um tratamento eficaz para apneia e ronco. Não sei porquê. Uau! O didgeridoo, se eu não me engano, ele é... Didgeridoo, eu não sei falar. Eu acho que é assim que se fala, não tenho certeza. Mas ele é tipo um berrante, como se fosse. Ele é tipo um tubão, assim. Tanto que... curiosidades absolutamente inúteis. Teve uma produtora de pornô gay que recebeu uma nota de repúdio ao processo, porque tinha um pornô que alguém enfiava isso no cu. E é absolutamente respeitoso, porque isso não é só um instrumento, é tipo um instrumento das pessoas nativas. Então, enfim. Mano, é um negócio muito respeitoso. Sim. Que porra é essa, cara? Peraí que eu até me perdi. Estudiosos da Austrália e Estados Unidos são os vencedores por suas experiências para ver como o contato com o crocodilo vivo afeta a vontade de uma pessoa de participar de jogos de azar. Ok. Reino Unido, por seu estudo da pesquisa médica, por que os idosos têm orelhas grandes? Nossa, importantíssimo! Importantíssimo! E pelo que eu dei uma lida rápida, eles têm orelha grande porque a orelha cresce mais do que todos os outros partes do corpo, assim, com a idade, sabe? Gente. Seguido pelo nariz, ó que merda. Nossa, que doideira. A medicina. A Alemanha, o pessoal da Alemanha ganhou o prêmio por descobrir que, caso você tenha uma coceira do lado esquerdo do corpo, você pode se livrar usando um espelho e coçando o lado direito, e vice-versa. A equipe de Taiwan ganhou de física por testarem o princípio biológico de que quase todos os mamíferos esvaziam suas bexigas urinando por cerca de 21 segundos, com margem de erro de mais ou menos 13 segundos. 13? Calma, 13 é uma margem muito grande. Eu também achei. Nossa, é o Datafolha, né? Assim, uma margem de erro de... E assim, margem de erro de 50% da parada, tá ligado? Anatomia. Uma equipe decidiu investigar se os redemoinhos de cabelo nas cabeças humanas giram na mesma direção dos hemisférios. Eles descobriram que redemoinhos horários são mais comuns no hemisfério norte, enquanto redemoinhos anti-horários dominam o hemisfério sul. Uau! A literatura. O pessoal da Holanda descobriu que a palavra ou em existe em todas as línguas do planeta e ninguém sabe muito bem o porquê. Medicina diagnóstica. O pessoal do Canadá determinou que a apendicite aguda pode ser diagnosticada com precisão pela intensidade da dor de um paciente num carro que acelera sobre uma lombada. Adorei.
Fisiologia, não anotei o país. Estados Unidos, pela criação do índice Schmidt de dor, que mede a dor relativa que as pessoas sentem ao serem picadas por diferentes insetos. E para Michael J. Smith, dos Estados Unidos, por fazer com que abelhas o picassem meticulosamente em 25 locais diferentes de seu corpo. E ele determinou que os locais menos dolorosos é crânio, ponta do dedo, anular e braço, e os mais dolorosos, narinas, lábio superior e pênis. Tipo, palmas pra esse guerreiro. Pior que eu tinha ouvido essa história de coisa de dor e que a pessoa tinha se deixado picar por 1 milhão de coisas. Tudo pelo nome, tudo pela ciência. Sim. Mas se deixar picar no pinto. Ai. Nossa, no pinto, cara. Não, você imagina como que foi o aparato pra fazer isso acontecer, sim, entendeu? Ele provavelmente colocou o pinto dele numa caixa. Sim. E dick na box. Take a look inside. Is my in a box? Psicologia, pessoal da Universidade de Keio, pelo seu sucesso no treino de pombos para discriminar entre as pinturas de Picasso e as de Monet. Importante. Literatura, um senhor, William Bean, por registrar e analisar persistentemente a taxa de crescimento de uma de suas unhas durante um período de 35 anos. Ele deixou a unha crescer por 35 anos. Uau! Aliás, ele media quanto que crescia por dia, eu acho que era isso. Psicologia, pessoal dos Estados Unidos realizaram experimentos em uma rua da cidade para ver quantos transeuntes paravam para olhar para cima quando viam estranhos olhando pra cima. Interessante. Interessante, né? Assim, se quiser ver os resultados e ler o paper inteiro dos caras, dá pra fazer. Não gosto tanto assim de ciência, né? Pois é, mas eu não ia falar, eu gosto de ciência, tipo, super interessante, entendeu? Esse é o nível super de ciência que eu interessante, mundo gosto. estranho. Isso, mundo estranho, é isso. Quero aprender coisas. Que isso? Química e Geologia, Universidade de Leicester, sei lá. Por explicar porque muitos cientistas gostam de lamber rochas. Eu nem sabia que isso era algo. Esse eu amei. Psicologia. Um psicólogo da Universidade de Wurzburg por descobrir que segurar uma caneta na boca faz a pessoa sorrir, o que a torna mais feliz. E por depois descobrir que isso não é verdade, isso não acontece. Ele, gente, descobriu algo. Não, deixa quieto. Adorei. Educação médica, Karen Pryor e Teresa McCown, Massachusetts. E eu falei o nome da Karen Pryor porque ela é conhecida, porque ela que inventou o treino com clicker para animais, sabe? Olha só. Foi ela que inventou. E ela inventou uma técnica para treinar cirurgiões a realizar cirurgias ortopédicas com treinamento de clicker. E eu achei isso muito interessante. Legal, né? Medicina, pessoal do Instituto Mário Negri, por coletarem evidências que a pizza pode proteger contra doenças e mortes, mas só se a pizza for feita e consumida na Itália. Caso não seja lá, não. E se for feito por uma pessoa que não é italiana, também não. Ela te mata, ao contrário. Que doideira. Cientistas de Waterloo e East Lansing investigaram, esse pessoal de economia, investigaram se é eficaz para os funcionários usarem bonecos de voodoo para retaliar contra chefes abusivos. Tá acabando. A pergunta pois eu queria saber. A pergunta não sei dizer. Gente, eu não vou dar nenhum resultado de nenhum estudo, foda-se. O pessoal da Universidade de Lange coletaram evidências em um zoológico de que os chimpanzés imitam os humanos com a mesma frequência e qualidade com que os humanos imitam os chimpanzés. Isso é muito bom. Adorei. De biologia concedido a 2 caras, um por viver na natureza, com vários animais, como texugo, lontra, veado, raposa, pássaro, e o outro por criar extensões protéticas dos seus membros, que faziam com que ele se movimentasse como cabras, e aí ele passou um tempo pelas colinas na companhia das cabras, vivendo como uma delas. Claro. Cientistas japoneses determinaram a densidade ideal do cheiro de wasabi para que uma pessoa acorde em caso de incêndio ou de outra emergência, e aplicando conhecimento para criar um alarme de wasabi. Gostei.
O Ig Nobel da Paz ao Reino Unido por confirmar a largamente conhecida crença que xingar diminui a dor. Olha. O pessoal de Amsterdã e Netherlands descobriram que a asma pode ser tratada ao ir numa montanha-russa. A Universidade da Catânia, na Itália, demonstraram matematicamente que organizações seriam mais eficientes se promovessem pessoas de forma aleatória. Olha. Física, pessoal de Harvard, ganhou por determinar analiticamente porque as mulheres grávidas não tombam para frente. Precisa de estudo para isso, gente. O pessoal de MIT e Stanford demonstraram que placebos caros são mais eficazes do que placebos baratos. E isso é uma maluquice. O ser humano é uma caixinha de surpresas. Pesquisadores do Novo México por descobrirem que dançarinas exóticas ganham mais quando estão no auge da fertilidade. Faz sentido. Ok. Pessoal de Quilmes, Universidade Nacional de Quilmes, por descobrirem que hamsters se recuperam mais rapidamente de jet lag quando recebem Viagra. Muito específico. Bom, já sei, na minha próxima viagem com hamster, já tô... A Califórnia, por explorarem e explicarem porque os pica-paus não têm dores de cabeça. O pessoal da Califórnia, por descobrir que bioquimicamente o amor romântico pode ser indistinguível de um transtorno obsessivo compulsivo grave. Você tá apaixonado é tipo ter toque grave. Ok. O que é uma maluquice. Literatura, apresentado ao Dr. Amara Cioli em Washington por seu esclarecedor relatório Peidar como defesa contra o pavor indizível. Adorei, eu quero um filme de terror com essa estratégia aí. Amei o pavor indizível. Que acho que era Undescribable Dread, uma coisa assim. Deixa eu ver, que mais? Medicina, cientistas de Paris, por ensinarem a médicos a fazerem colonoscopias de forma que minimiza a chance dos pacientes explodir. Eu não sabia que isso era uma probabilidade. Eu nunca quero na minha vida ter que fazer uma colonoscopia, meu Deus do céu. Que horror. Ai, meu Deus. Bom, deixa eu finalizar aqui que eu já ia mudar de assunto. Mas basicamente esses foram os prêmios que eu mais gostei. Achei eles muito, muito interessantes e pitorescos. E qual você gostou mais, Bruno, de todos esses Ig Nobels que eu falei? Nossa, foram muitos. Não, esse de explodir eu achei bem bom. Não, acho que pra mim o melhor até porque eu penso, Gui, um beijo se vocês estiverem ouvindo aí, que acabou de passar pela cirurgia de apendicite. Detectar apendicite com carro em movimento passando por uma lombada. Eu achei assim. Um beijo, Gui, coitado. Eu achei Lembrei dele. Impressionante. Então, e aí, eu já tinha essa pauta, né, do Prêmio Ig Nobel, e aí eu me deparei também com uma outra coisa que eu não sabia que existia, e eu queria saber se você conhece, que é a doença do Nobel. Já ouviu falar? The Nobel's Disease. Não, nunca tinha ouvido falar. Então, o que é a doença do Nobel? Foi percebido ao longo de um tempo que acontecia muito da pessoa ganhar o Nobel e ela entender muito do assunto dela, mas depois ela sair a público falando várias merdas, várias coisas que são de pseudociência, várias maluquices. E isso foi tão recorrente que as pessoas começaram a chamar de doença do Nobel. Tipo, a pessoa ganha o Nobel e sai falando bosta. Entendi, sabe? ela virou especialista de tudo. É o maior prêmio. Mas eu acho que ela tá certa. Exatamente. Eu ganharia um troféu imprensa. Eu seria o mesmo. Eu faria igual, exatamente. Eu ganhei terceiro tipo assim, lugar. Você tá discutindo comigo? Exatamente. Você sabe com quem você tá falando? É isso. Exatamente, é isso, né? Então, eu separei alguns exemplos, para você poder entender o que é, para quem tá ouvindo, saber o que é a doença do Nobel. O Pierre Curie, ou Curie, não sei como que fala, é sempre eu com a minha luta com pronúncia. Eu acho que é Curie, não é o mesmo da Marie Curie? Curie. É o marido, o conge. O conge, o Pierre Curie, que ganhou o Nobel de Física de 1903, junto com a esposa dele, pela descoberta da radioatividade. Ele também promovia sessões espíritas, organizava
organizadas por Eusápia Paladino, e aí ele participava. E ela também gostava de uma mesa branca, de um lance assim que, é lógico, né? Não tem nada a ver, a pessoa pode ser cientista e gostar, mas ele atestava coisas, assim, que era real cientificamente, por assim dizer. O Linus Pauling, que ganhou o Prêmio Nobel de Química em 54, uma década antes dele ganhar o prêmio, ele foi diagnosticado com a doença de Bright, que ele tratou como parte da ingestão de suplementos vitamínicos. O que rolou? Ele meio que descobriu os poderes curativos da vitamina C, sabe? Ele ficou maluco. Sei. Exatamente, ele meio que, tipo assim, ele ganhou o prêmio de química, ele descobriu uma parada muito foda e tudo mais, só que ele achou que era uma panaceia, que era um negócio assim, tipo o santo graal da parada, sabe? E aí ele começava a tomar altas doses de vitamina C, assim, tanto que eu acho que, pior que eu não notei aqui, mas eu acho que você tem que tomar, sei lá, 100 miligramas, ele tomava 10 gramas, tá ligado? Era um negócio assim, absurdo, assim, era mais 100 vezes quanto você poderia tomar por dia. E aí ele falava que tratava esquizofrenia, que prolongava a vida, que tratava gente com câncer. Ele morreu de câncer, tá? Então, assim... a Carrie Mullis ganhou o Prêmio Nobel de Química em 93, porque ela desenvolveu a reação em cadeia da polimerase. Eu não sei nem o que é isso, não importa. O que importa é que ela rejeitava o fato científico de que a AIDS é causada pelo vírus HIV. Ela questionou as evidências das contribuições humanas para o aquecimento global, ou seja, era bolsonarista. Ela falava de coisa de astrologia e uma vez ela afirmou que encontrou um guaxinim fluorescente que falou com ela. Claro. Mas eu gostei que essa... Aliás... Nesse grupo de pessoas que negam a crise da AIDS, o HIV, etc e tal, está ela e está o Foo Fighters também. Você sabe dessa história? Que? Não. Tinha um cara do Foo Fighters, é que eu não vou lembrar quem, se era baterista, eu não lembro se era qual o cara da banda. Mas tinha um cara da banda, o baixista, enfim, não lembro. Tinha um cara da banda que leu um livro de negacionistas do HIV e decidiu que sim, HIV nunca existiu, era uma mentira. E eles foram cantar num show que era de tipo do protesto, alguma coisa assim, falando que HIV era uma mentira e tal. Aí eventualmente foi pegando mal e o resto do pessoal da banda falou: cara, meio estranha essa história aí. Vamos não mais falar disso? Vamos ficar quietos, gente, Sim. deixa abaixo. Ai, que merda. Pior que eu gosto de Foo Fighters. Sim. Vamos lá. Um virologista francês, Luc Montagnier, recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2008, porque ele conseguiu isolar o vírus da imunodeficiência humana, HIV, pela primeira vez. E aí, um ano depois que ele ganhou o prêmio, ele falava, sem nenhuma comprovação, que a água guardava a memória de ondas eletromagnéticas, supostamente emitidas pelo DNA de vírus e bactérias. Claro. Ele também recomendou a ingestão de mamão fermentado contra a doença de Parkinson, criticou as vacinas contra a Covid-19 e que acusou infundadamente de ser a causa do surgimento de novas variantes do vírus. Aí você entende, mano, o cara é virologista, do que você Sim, nossa, é uma doideira. Gente, e assim, jornal ama esse tipo de coisa, né? Que é tipo assim, cientista diz que tipo, a gente não é assim que faz ciência, tá? Deixa eu contar pra vocês. Não é só falar tipo uma assim, ideia. E não é só, tipo, a pessoa ser cientista, tudo que sai da boca dela é tá real, correto, sabe? exato. Tipo, tá correto, exatamente. O Richard Smalley, vencedor do Nobel de Química em 96, ele era antidarwinista, questionava a teoria da evolução e dizia o seguinte: considerando a minha experiência em química e física, está claro que a evolução não pode ter ocorrido, disse ele em 2005. Claro. Eu tô falando que não aconteceu, então é porque não aconteceu. Tá correto. Eu não vi, você viu? Você viu algum bicho evoluindo? Eu não vi. Eu amo aquele vídeo daquela menina, eu como advogada. Sim, exato. Sua excelência! E daí que 5 pessoas viram ela roubando? Eu posso achar 50 que não viram. E aí? É isso. E aí, como é que fica? Eu mesma não vi. A senhora viu? Meritíssimo. E daí que 5 pessoas viram minha cliente roubando? Eu posso chamar aqui pra esse tribunal outras 50 que não viram. Eu mesma não vi. Se for seguir essa lógica, Luiz G. Ignaro, vencedor do Nobel de Medicina em 98. Após o prêmio, ele se tornou consultor e membro do Conselho Científico da Herbalife, empresa que comercializa suplementos alimentares. Passou a desenvolver pesquisa que, em tese, comprovavam o sucesso do Nightworks, um dos produtos da companhia. Um dos seus artigos, publicado em 2004, foi aprovado sem revisão por pares e sem que Ignaro revelasse
revelasse a sua participação na empresa. Olha que safado! Essas coisas acontecem, né, cara? E aí depois o periódico publicou uma correção citando conflito de interesses. E o último, físico Ivan Giaver, não sei falar. Físico americano de origem norueguesa, dividiu o Prêmio Nobel de Física com Leo Szak por suas descobertas sobre fenômenos de tunelamento em sólidos. Não sei do que se trata. Em diversas ocasiões, o pesquisador expressou seu ceticismo em relação ao aquecimento global e disse não representar um problema, e descreveu como uma, entre aspas, nova religião. Fecha aspas. Então, gente, para fechar a minha parte nesse podcast, eu só posso dizer para você uma coisa: só confie em alguém se ela for especialista naquele assunto. Exatamente. E às vezes nem assim, sabe? Exatamente. Nem assim. Não, a questão é ver como os outros da área reagem, né, àquele assunto, tipo... Exatamente. Por isso que é muito importante a revisão dos pares, meus amores, Sim. não é mesmo? Nossa, até parece... Sabe o que seria bom? Se tivesse, tipo, um método pra fazer ciência, sabe? Que você tem que fazer... Sei lá, algo assim, uma metodologia Isso. que você faz sempre igual, sabe? Que você consegue Será reproduzir. Que alguém já pensou nisso? Eu vou propor isso daí. Quem sabe eu não ganho um prêmio aí por isso. Propor assim. Eu acho que a gente tem algo aqui muito, muito promissor Eu nessas acho que mãos, sim. amigo. Eu acho que é revolucionar e abalar o mundo da ciência. Então é isso, meu bem. E agora que eu falei muito sobre Prêmio Nobel e Ig Nobel, me diga você o que eu e os nossos ouvintes não morrerão sem saber. O que você não vai morrer sem saber é sobre a história dos duelos. Sabe duelo? Duelo. Tipo, pegar uma luva e dar na cara do outro, pá, assim? Parte da coisa é isso. De fato, você está adiantando uma coisa aí que tem a ver. Porque eu tô pensando assim, duelo, aquela coisa tipo, duas pessoas vão resolver conflitos, entendeu? E tipo assim, eu te desafio para um duelo. É desse duelo que eu tô falando, entendeu? Ah, tipo assim, espadas, tipo Conde de Monte Cristo. Isso, exatamente. Yu-Gi-Oh! Também, tudo é duelo, entendeu? É hora do duelo! Pokémon, é isso, Verdade. é duelo. Ah, não, Pokémon é batalha. Mas é um duelo. Quer dizer, é que no Pokémon tem com vários ao mesmo tempo. Enfim. Essa forma antiquada de resolver conflitos, né? Que era muito comum nos séculos passados. E por que eu fui atrás disso? Porque eu achei uma história de um específico que era muito boa. E aí eu fui atrás de mais. Porque eu falei assim, não, se existe uma história de duelo muito boa é porque existem outras. E eu descobri que duelo, ele é drama puro, entendeu? Ele era a novelinha do Quai do seu tempo, entendeu? Que delícia! Até porque, assim como a novelinha do Quai, ele era, né, drama puro. Mas ele também durava 2 segundos, muitas vezes, assim, entendeu? Sério? Era muito rápido, muitas vezes, o duelo. Muita expectativa. Ah, então quer dizer que negócio de vídeo curto e que a gente não... Ai, problema de spam de atenção não é uma coisa nova. Não é uma coisa então. nova, realmente, assim, entendeu? Mas, mais do que isso, ele era curto, mas ele simbolizava muita coisa, entendeu? Um duelo, Certo. Ele significa muita coisa. Mas assim, né? Definição, o que é o duelo? Duelo era uma forma de combate, né? Envolvendo normalmente 2 pessoas com armas equivalentes. Então, parte da coisa do duelo, inclusive, é combinar que arma que vai ser usada. Isso foi muito popular no século XVII, século XVIII. Mas existia já, né? Desde a Roma Antiga já tinham duelos, por exemplo. Duelo de espada era muito comum na Europa, principalmente nos séculos 17 e 18, que era bem popular. E aí, no século 18, a coisa foi migrando um pouco pra pistola. E século 19 já tinha bastante duelo de pistola. E século 20, daí os duelos meio que foram caindo em desuso, assim. Cair de desuso é uma palavra engraçada nesse caso. Exato. Foi ficando demodê. Não era mais. E por quê? Porque a grande coisa do duelo é a defesa da honra, entendeu? Então, esse é o objetivo do duelo, de maneira geral. É meio que uma regra não dita, assim. Existia um negócio que chamava o Código do Duelo e tal, que especificava, inclusive, cada lugar, às vezes tinha cada lugar, assim, ao longo da história, países que tinham coisa de duelo, faziam esse código de duelo. Mas, de maneira geral, era isso. Era você defender a sua honra. E tinha uma regra não dita de que era não matar. O objetivo não era matar a outra pessoa. Era provar que você estava disposto a colocar sua vida em jogo, entendeu? Mas o seu objetivo não era matar a outra pessoa.
Eu achei que tinha duelo. Mas tinha o duelo até a morte também. Tem duelo até a morte, isso é uma possibilidade. Mas de maneira bem dramático, geral, eu diria, exatamente. De maneira geral, a ideia do duelo não era matar outra pessoa. Você não duelava porque você queria matar alguém, entendeu? Você duelava porque você queria defender a sua honra. Você ia provar um ponto. E já chegaremos, inclusive, no duelo justo ou não justo, enfim. E aí, o que acontece? Por conta disso, por que foi caindo em desuso? Em parte, porque também é uma coisa que ao longo do século XX, a coisa da honra foi caindo, mas também porque era uma coisa disso de classe alta. Então, só faz sentido o duelo numa sociedade de classes altas, que tem essa diferenciação de classe. Porque é uma coisa de cavalheiros fazer o duelo, entendeu? Então, assim, pra você ter honra, você não pode ser um fudido. Porque senão, você entendeu? Você não tem o que comer, você vai defender a sua honra, você tem mais o que fazer da sua vida, entendeu? Você tem problemas de verdade, entendeu? Exatamente. Você vai ficar inventando sarda pra se coçar. Fica inventando sarda pra se coçar. E aí, a outra coisa, em geral, envolviam homens, mas nem sempre. Então, né, será que eu trouxe uma história aí? Tinha mulheres também? Não sei, saberemos em breve. E duelos era uma coisa tão grande que foram feitas muitas leis em volta disso, principalmente lei pra proibir. Então, desde 1215, já tinham leis anti-duelo. Em 1600, tinham leis do Sacro Império Romano Germânico contra duelos. No século 17 e 18, que foi popular, tinha um monte de lei. Em geral, duelo era proibido por lei. Mas eles continuavam sendo praticados mesmo assim. A coisa é que eles foram caindo em desuso também, que além da coisa da honra cair, é porque, com o tempo, o poder do Estado fazer as leis de fato acontecerem foi aumentando. E, além disso, foi ficando mal visto também. As pessoas foram vendo como uma coisa perigosa, desnecessária, etc e tal. Então, por isso foi caindo meio de moda, assim. E aí, essa lei que já existia começou a pegar. Uma lei que não pegava, começou a pegar. Bom, mas como que se faz um duelo, né? Quais as regras do duelo? Variava, obviamente, com a época, com o lugar, mas a coisa do duelo era uma resposta a uma ofensa. E você tinha que convidar, né, ou intimar a pessoa a participar do duelo de maneira pública, entendeu? Você tinha que fazer um convite público. Isso que eu falo, o convite é público. O convite é público. E o que podia ser um convite? Podia ser você chegar na outra pessoa e jogar uma luva no chão na frente dela, entendeu? Isso significava quero duelar com você. Então é drama, entendeu? Você podia chegar e dar uma cartinha e falar assim, você que se foda. Você falou, falar na minha cara agora. E aí ficava todo mundo, entendeu? Era parte da... Você já tinha que vir na cenografia, assim, entendeu? E você muitas vezes fazia esse convite já com os termos, entendeu? Tipo assim, eu estou te duelando pra gente brigar de espada até o primeiro derramamento de sangue. Você já faz o coisa, já põe as regras ali. Já podia pôr. Depois, também é uma coisa que você podia negociar, mas em geral você já podia fazer isso. Isso tava nas regras que você podia fazer isso. E a outra pessoa não podia recusar. Como assim? De maneira geral. Então, você duelar, porque assim, eu fui ofendido, então eu tenho o direito de defender a minha honra. Você não pode falar, tô de boa. Então você não pode falar, tô de boa. Essa era a coisa. Só que, qual que era a questão? Você podia, em alguns casos, porque duelo, ele variava muito é uma coisa absolutamente social. Então, assim, se o motivo fosse considerado fútil, então eu falo assim, você ofendeu a minha honra. Com o quê? Entendeu? Aí eu tenho que dizer, você acusou a minha mulher de ser adúltera. Opa, pegou numa ferida. Você disse que eu tenho um peito pequeno. Pegou numa ferida. Você falou que o meu cabelo é feio. Não justifica duelo, entendeu? Entendi. Então, por isso que, inclusive, tinha que ser público. Porque a reação das pessoas ajudava a balizar se aquilo era justo ou não, entendeu? Se era você o tribunal podia do Twitter. A galera tinha que estar... Era o tribunal do Twitter, exatamente. E se a pessoa fosse de classe social muito abaixo da sua, você também, entendeu? Tipo, você não podia chegar um pobretão, chegar e falar assim, rei da Inglaterra, te desafio pra um duelo. Ele ia falar, não, né, querido, tenho mais o que fazer. E também acho que, de repente, você ser de uma classe muito alta, ir lá e chamar um fudido pro duelar também... Um pobre também é isso, mal. Você tá... Exatamente, você tá esmurrando pra baixo, não pode. E a coisa do duelo é muito delicada por causa disso. Você fazer um pedido de duelo absurdo, fudir a sua honra mais ainda. E você recusar um pedido de duelo que não fosse absurdo, fazer você ficar de covarde. Entendeu? Arregou. Então, é toda uma dança, entendeu? Pode crer. O que, inclusive, é o seguinte, que corria o risco de, por exemplo, eu fui lá e te duelei. Né? Falei, Cris, vamos duelar. Aí você fala, não, achei seu motivo fútil. Aí eu falava, a Cris é mó covarde, não sei o quê. Aí você ficava ofendido e podia me chamar pro duelo. Você espalhou uma fofoca que eu sou covarde? Então vamos duelar sim.
É uma dinâmica possível nos duelos, entendeu? Ai, parece uma sketch de Monty Python, isso aí, cara. Exatamente, mas é bem isso, porque essas coisas que são baseadas em honra e nobreza, elas são. É sarna pra se coçar, tipo rico que não tem o que fazer, rico que não tem o que entendeu? fazer. 100% o lance é, isso. o rico não precisava sempre trabalhar, isso aí dava muito tempo pra esse povo. Nossa Senhora. Exatamente. E também tem uma coisa que, assim, muitas vezes tinham regras que colocavam, coisas que colocavam pra limitar a chance de morrer, pra não ficar tão, né? Porque eles queriam sarna pra se coçar, não queriam morrer. Então, assim, vamos duelar até alguém sangrar. Vamos duelar por X tempo. Ou se era de tiro, um tiro pra cada um. Ou um tiro pra cada um em tal distância. Mas essas regras de duelo, às vezes elas podiam ter coisas mais fúteis. Do tipo assim, qual que é o dress code do duelo? Entendeu? Quantas testemunhas você pode levar no duelo? Nossa, é quase uma batalha. É uma batalha drag, praticamente. Exatamente. Então, assim, vai ter comes e bebes também. Era uma outra categoria aí que tava no duelo. O que a gente vai chamar? A gente vai chamar todo mundo. Vamos dar convites? E você tinha que ter testemunha porque você queria provar, você tava querendo defender a sua honra. Então você precisava ter testemunha. E muitas vezes saía notinha em jornal. Fulano duelou ciclano e limpou a sua honra. Saía notinha em jornal disso, assim, entendeu? E a gente tem muito registro histórico por causa disso. Só que também não podia ser todo mundo, porque era ilegal. Então tinha que ser num lugar afastado, entendeu? Pra você poder duelar. E muitas vezes era o mesmo point, assim. Tem muitos duelos, tipo, lugares que eram conhecidos por lugares de acontecer duelo. E duelavam muitas vezes à noite também, pra escapar da polícia, de coisa assim. De maneira que, em aula de esgrima, de espada, nessas épocas, muitas vezes você aprendia a lutar com uma espada numa mão e uma lanterna na outra, pra você conseguir ver a outra pessoa que você ia lutar no escuro. Não é possível. E você aprendia a usar a lanterna pra bloquear o golpe de espada. Meu Deus! Eu achei chique, eu achei muito chique. chique. Gente, que camp! Sim, eu achei. Eu achei maravilhoso. Mas, mano, eu tô pensando aqui, cara, você falando isso, eu fiquei pensando, caraca, se isso existisse até hoje, será que não seria uma solução ao invés de um problema? Porque pensa, as pessoas brigam no trânsito, e aí, um começa a querer matar o outro. Mas se for socialmente aceito que você pode chamar alguém pro duelo, entendeu? Amiga, você tá caminhando pra uma distopia YA muito rápido, assim, sabe? Uma distopia o quê? YA Young Adult, assim, sabe? Uma coisa meio Hunger Games, uma coisa... Não, mas pensa, as pessoas têm que decidir se é válido ou não pode ser qualquer coisa, entendeu? Aí, se a pessoa pega e fala assim, eu queria chamar esse cara pra duelar, só que foi por causa de briga de trânsito, tá ligado? Aí todo mundo vai falar, você é trouxa, sabe? Não, né? Buuu, sabe? Aí a pessoa não pode fazer nada, de repente era uma forma de lidar. Não, eu apoio se fossem bilionários. Bilionários, tipo assim, o Elon Musk quer dar tiro no Jeff Bezos. Não, isso é sempre muito bem incentivado e eu acho que eles têm todo o direito. Eu gostaria de ver isso. Esse pode. A gente tem que trabalhar. Tinha alguém que tinha chamado alguém pra porrada? Lógico que ficou só no campo do Twitter. Era Mark Zuckerberg com alguém, não era? Mas eu achei que, isso que eu ia falar, eu acho que alguém chamou o Mark Zuckerberg pra... eu chamaria também pra dar uns mãos na cara do Eu tenho tanta vontade de socar a cara de idiota daquele Palermo. Nossa. Eu amo uma imagem que eu vi que era assim: os olhos sem vida do Expresso Polar me seguem até hoje. Aí são 3 fotos do Expresso Polar e uma foto do Mark Zuckerberg. É igualzinho. Enfim. Seguindo. Então, no de espada, tinha essa coisa de muitas vezes você tá com uma lanterna. No de pistola, tinha uma coisa de determinar, assim, qual que é a distância. A gente vai atirar junto, tipo, já começa numa distância e atira ao mesmo tempo. Esse é o método inglês. Não, a gente vai andar de costas, começar de costas, andar X passos, vira e atira. É o método francês. É meio velho oeste esse. Exatamente. Aí tinha uma outra variação que era assim, um atira, que é bem comum essa. Um atirava e depois o outro atirava. Aí você podia fazer um cara e coroa, ou tipo assim, não, eu que tô defendendo a minha honra, eu atiro primeiro. Aí, não, você que, entendeu? Tinha algum critério que determinava, que era combinado entre os dois. Nossa, os dois tinham que bad você ter que tomar um tiro, assim, de graça. Exato. Então, mas já chegaremos lá. E a última coisa do duelo, que é o seguinte, que é justamente isso. Tem uma etiqueta do duelo que é: você podia falhar de propósito, que era bem comum no duelo de pistola, entendeu? Porque o seu objetivo não era matar a pessoa, o seu objetivo era defender a sua honra. Então você atirar no pé
pé, tipo, no chão, assim, perto da pessoa, você mostrava que você podia acertar, mas você não quis acertar, entendeu? Ah, power move. E isso acontecia bastante. Só que a questão é uma dança social. Então, isso pode significar tanto que, tipo assim, pra mim só o duelo, tipo, só você ter vindo aqui já foi suficiente. Já sinto que a minha honra tá defendida. Mas também podia significar, você não é digno de levar um tiro, eu te acho tão abaixo. Então podia gerar uma ofensa a isso, entendeu? Você não tipo, atirar não, na pessoa, caralho, eu podia vim ser... até aqui e você não vai atirar em mim. Exato, exatamente. Fazer desfeita, né? Eu acho que é desfeita. O Código do Duelo dizia que não podia fazer isso. Ele dizia que, assim, brincadeira de graça, brincadeira de criança, como atirar no nada, é desonroso e é proibido para ambos os lados. Tinha um artigo do Código de Duelo dizendo Código de Duelo, gente. O Código de Duelo, exatamente. Ai, que loucura, cara. Mas enfim, né? Eu peguei tudo isso, todas essas coisas de duelo, porque eu gosto de uma boa fofoca histórica. E aí eu fui procurar os melhores duelos da história, que delícia. entendeu? Aqueles memoráveis. Então, vamos a eles. O primeiro, que eu acho que é o mais famoso duelo da história. Por quê? Porque ele foi eternizado num musical. Que é Hamilton. Você já assistiu Hamilton musical? Ai, amigo, tem que... É muito bom. Amigo, é muito legal. Eu tenho que ser honesta não, com é os real. meus ouvintes. Eu comecei a ouvir, eu comecei a assistir. E aí, tipo assim, na segunda música eu já tava... nope, acho que não é pra mim, cara. Ele é 100% musical. Ele é 100% musical. Não, e assim, é tipo, não é ruim, é muito bem feito e tal. As pessoas ali, você percebe que são pessoas realmente artistas e tal. Mas foi tipo, não, eu não vou aguentar, sabe? Eu não vou aguentar. É um atrás do outro, assim, pá. Eu falei, não, eu preciso, não vai rolar. Tudo bem. Quem sabe eu te convence agora com parte da fofoca do Hamilton. Pode ser. Que é assim, que inclusive é meio que o começo do musical, é um pouco já pinta isso, e depois ao longo do musical você vai entender a história, que é... O Alan Burr era o vice-presidente dos Estados Unidos, ele foi vice-presidente dos Estados Unidos, e ele tinha uma rixa muito grande com o Hamilton. O Hamilton tinha sido secretário de Estado, os dois eram pais fundadores dos Estados Unidos, que é a galera que fez a Constituição americana e tal. Aquele papel de pão inútil, não é merda que não serve de nada que eles têm. Exato. E eles eram bem amigas e rivais. Então, assim, eles tinham momentos de amizade, mas foram ao longo da vida se odiando. O Burr invejava muito o Hamilton, porque o Hamilton escrevia muitos artigos muito rápido, contribuiu muito e tal. Apesar dele nunca ter sido presidente, ele é considerado um dos grandes pais fundadores dos Estados Unidos, etc e tal. E o Hamilton não gostava de como o Burr é meio, tipo, meio alpinista social, assim, sabe? Ele conseguia subir, ele virou vice-presidente, mas ele não tinha muitos méritos, ele era só, tipo, bem conectado. Sim. E aí ele ficava falando mal dele. E aí vazou uma carta do Hamilton falando mal do Burr. E o Burr foi pra ele e falou assim, é verdade essa carta? Foi você que escreveu ou não? O Hamilton não respondeu. Nem que confirmou, nem desconfirmou. Muito pelo contrário. E aí o clima foi ficando pesado. O Burr chamou ele pra um duelo. Aí eles foram pro duelo. E o Hamilton errou o tiro dele. O Hamilton tirou primeiro. E ele errou o tiro dele. Muito provavelmente de propósito, inclusive. Porque tipo, tô de boas, sabe? O que você tá querendo me trazer aqui? Tô de boas. Pois o Burr atirou na barriga do Hamilton, que morreu por causa disso. E um detalhe, o filho do Hamilton tinha morrido naquele mesmo lugar, também num duelo, 2 anos antes. Meu Deus! Então, e aí essa história pegou tão mal pro Alan Burr, que em vez de ele sair com a honra limpa, ele saiu de filho da puta na história, entendeu? Porque era tipo, cara, não precisava, o cara tirou no seu pé e você atirou na barriga dele. Nossa. E aí, até hoje, na história, o Alan Burr tem uma imagem meio manchada, assim, entendeu? Ele é considerado meio um vilão na história. Que doideira. Por causa disso. E o Hamilton morreu por causa disso. Então, nossa, que merda, enfim, que jeito merda de morrer, nossa senhora. Que jeito merda de morrer, exatamente. Mas aí eu tenho os mais lúdicos, porque esse é realmente o mais famoso de todos, assim, precisava trazer, senão alguém ia me encher o saco aqui. Não, com certeza. Mas vamos para os mais lúdicos. O próximo é a história do Poulain de Saint-Foy. Ok. Esse é, assim, não sei nem com quem foi a outra pessoa que ele duelou, de tão imbecil que é essa história. Que é a história seguinte. Poulain de Saint-Foy, ele era nervosinho, ele pegava ar por qualquer coisa, ele gostava de briga, ele era um dramaturgo. E ele ficava, inclusive ele falava, tinha cartas, coisas dele falando abertamente contra duelos, mas ele amava um duelo, ele era bem hipócrita. E tudo pra ele era motivo pra brigar. E ele brigou tantas vezes que uma ficou especialmente famosa que ele tava num café, entrou um guarda real, que não sabemos o nome, não ficou pra história o nome dele, e o guarda real pediu um café, foi jantar, ele falou assim, eu quero um café com leite e um pãozinho. O Saint-Foy tava do lado no balcão e falou assim, nossa, que jantar michuruca. Pra quê?
O guarda pegou ar, chamou o Sanfuá para um duelo. E eles duelaram ali mesmo, de espada. O Sanfuá foi ferido, perdeu. Eles duelaram até sair sangue, né? Ele foi ferido, perdeu. E aí ele terminou falando: você podia até ter me matado, mas seu jantar não ia deixar de ser michuruca. Nossa, que afrontosa. Saiu afrontosa. Eu amei essa história, achei completamente imbecil. Outro, próximo. O Melan e o Lanfan, também outros franceses. Eles estavam brigando durante o jogo de bilhar, porque eles estavam jogando e deu alguma treta ali no jogo, que eles falaram: não, a gente precisa resolver isso aqui. Mas como que a gente vai fazer? A gente precisa resolver agora, a gente não tem armas. Com o que a gente vai usar? Bolas de bilhar. Claro. Juntou gente pra ver eles brigando, e eles começaram a se atirar bolas de bilhar, até que o Melan jogou uma bola tão forte na cabeça do Lanfan que ele morreu na hora. Meu Deus! Meu Deus! Senhor, tô chocada. Ele deu uma bolada de bilhar na cabeça do outro e matou o outro. Exatamente. Sim. Na minha cabeça, pelo que eu entendi, eles estavam se jogando com as mãos, assim. Mas na minha cabeça, se eu fosse fazer um filme disso, eu faria eles se jogando com o taco, entendeu? Tipo, fazendo a bola vir com o taco super rápido aí na cabeça do outro. Seria visualmente mais interessante. Exato, mais anime. Eu acho que ficava mais anime. Mais anime, assim. ficava bem mais anime, com certeza. Aí agora que assim, ó, até agora é muito motivo fútil, né, de duelo, assim, minha honra, não sei, mas tem por amor? Tem por amor. O Monsieur de Grandpré e o Monsieur Lepic, mais franceses aí na história. O Grandpré tinha uma dançarina, que era amante dele, e essa dançarina foi pega lá no flagra com o Lepiquet. Ou Lepic, acho que é Lepic o nome dele. E aí eles marcaram um duelo de pistola, só que por algum motivo, algum dos dois inventou que, assim, é um duelo de pistola em balões. Então cada um subiu num balão. No amanhecer, acho que era. E eles subiram nos balões no Jardim das Tulherias, que ali é um lugar bonito perto do Louvre ali, que é bem famoso, é fácil de visitar e tal, enfim. Cada um subiu no seu balão com espingardas. Meu Deus. E aí cada um deu um tiro. O Lepic errou. E o Grandpré foi lá e furou o balão do outro, que caiu a 27 quilômetros do lugar onde eles começaram. Meu Deus do céu! E o cara morreu na queda? Eu entendi que não. Que ele sobreviveu, mas que ele caiu a 27 quilômetros de Paris. Mano, essa situação, os caras quererem lutar em cima de um balão, é muito Arrested Development, sabe? Tipo... Eu achei, sim, completamente toda pra quê? Pra quê? Não tem o menor vocês são critério. Imbecis, cara. Qual é o problema de vocês? Sim. Nessa categoria de amor, tem um duelo de mulheres, que é bem famoso. Até que enfim, né? Isabela... Mulheres pra representar também um pouquinho de imbecilidade, né? Não, e você vai ver que as mulheres não tem nada de imbecilidade aqui. Ó. Isabela de Carazzi e a Diambra de Petinella. Aconteceu em 1552 entre essas duas mulheres que disputavam o coração do Fábio de Zerezola, que devia ser um grande gostoso, né? Porque para as duas mulheres estarem dispostas. Mas aí pra você ver como elas são foda. Primeiro, era por amor, que eu já acho que é já mudou totalmente duelar. Mudou totalmente de figura, já. Já retiro o que eu disse. Elas duelaram a cavalo, usando lanças, depois massas, depois espadas. Achei cante, gostei. Tipo, troca de roupa da Beyoncé. Muito. Gente, eu achei muito intenso. A Isabela ganhou. Só que ela ia matar a Diambra, mas daí o vice-rei de Nápoles, que tava supervisionando o negócio, falou: não, ninguém vai morrer aqui hoje. E aí, assim, a Diambra sobreviveu à história. Essa história virou um quadro, inclusive, de tão famosa que ficou. A história de duas mulheres duelando pelo amor de um cara. Caramba! E existe esse quadro, chama Duelo de Mulheres. Deixa eu ver aqui que eu fiquei curiosa, peraí. Elas, no quadro, elas não estão a cavalo, por algum motivo que, enfim, apesar de o registro histórico ser de que elas duelaram a cavalo. Duelo de Mulheres é um quadro do Giuseppe de Ribeira. Vamos botar o link da imagem na descrição pro pessoal ver também. Próximo. Humphrey Howard contra Lady Barrymore. Esse aconteceu em 1806. Esse foi o seguinte... Eles estavam no hipódromo e brigaram lá e virou um duelo. Ali mesmo, não. A partir dali virou um duelo. Eles marcaram um horário pra duelar. O Humphrey, ele era cirurgião. E ele sabia que um ferimento de bala ficava muito pior se tivesse pedaço de roupa. Quando você toma um tiro e entre os pedaços, fragmentos de roupa, isso facilitava a infecção e tal. Nossa. Então ele foi duelar pelado.
Não tava estabelecido o dress code, da coisa dele. O Lord Barrymore viu ele pelado e falou assim: ah, porra, aí fica foda, né? E falou: ai, tô de boa, não preciso duelar, não. E eles não duelaram, nunca mais falou nisso. Assim, ele, você ter vindo pelado foi o suficiente. Exatamente. E aí chegamos na história que me fez querer fazer esse tema, que é a história de Proust e Jean Laurent. Proust, o autor francês, sim, depressivo, famoso, enfim. Ele fez um duelo, e um duelo muito famoso, que é o seguinte. É uma fofoca perfeita essa. O Proust tinha feito o primeiro livro dele, que chama Os Prazeres e os Dias. Uhum. E o Laurent era um crítico que descascou o livro dele, né? E ele fez isso num jornal que ele tinha, que ele escrevia com pseudônimo. O pseudônimo dele chamava Rétif de la Bretonne. Ok. Sendo que o nome dele também não é Jean Laurent, porque Jean Laurent já é um nome inventado, já é um pseudônimo. Uhum. O nome dele é Paul Duval. Então, já é esse crítico já é, assim, perdido do personagem. Nossa, totalmente, cara. E ele fez essa crítica descascando, falando o quê? Falando que o texto do Proust era de uma melancolia covarde e que só foi publicado porque ele tinha muitos amigos influentes, não tinha verdadeiramente talento. E que, se ele quisesse, no próximo livro dele, do Proust, ia ter uma dedicatória, uma introdução do Alphonse Daudet, que era um romancista famoso da época, né? Porque, se o Proust quisesse, porque ia ser muito fácil de conseguir, porque o Proust era muito amigo do filho do Alphonse, o Luciano. Jogou veneno. Exatamente, basicamente dizendo... Ele é viado. E o Proust ficou puto. E o Proust falou assim, mas quem é esse viado pra falar que eu sou viado? Porque sim, o Jean Laurent era viado. Então... o Proust chamou ele pro duelo, os dois foram lá, duelo de pistola, os dois atiraram, os dois erraram de propósito, tudo porque um viado acusou o outro viado de ser viado, sendo que o Proust era mesmo viado. Então, assim... É um delírio essa história. E eu conheci essa história com uma pessoa falando, que era um tweet contando essa história, e a pessoa de baixo comentando, falando assim: gente, é foda, né? 2 caras nunca podem só se chamar pra sair, eles precisam fazer toda essa história de se chamar pra um duelo, errar o tiro, enfim. E também, né, corroborando pra aquele ditado: onde tem gay, não tem paz, né? Como eu já ouvi muito. Exatamente. Quem falou que queria ver a história de gay empinando moto e dando tiro, pois aí, a história do Proust dando tiro. Exatamente, mais uma vez trazendo histórias do tipo. Exato. Eu fiquei até animado pra ler alguma coisa do Proust. Vou de fato fazer? Não sei, porque é tudo muito triste e longo também, as coisas dele, enfim. Eu nunca li nada também. Algum dia. Eu gostaria, mas enfim, vamos ver. Bom, mas é isso que eu tinha pra trazer hoje. Inúmeras histórias de duelo, né, que a gente tem pra fazer. Porque é uma coisa que ela continua até hoje, né, se você parar pra pensar. Porque, assim, muitas celebridades, muitas pessoas famosas fizeram duelo ao longo da história. O Andrew Jackson, que era um presidente americano. O Manet, que era pintor. O Pushkin, que era um escritor russo. O Lincoln. O Otto von Bismarck, que era, né, premier alemão. O Mussolini. O Miguel de Cervantes. O Salvador Allende. Meu Deus! Que acho que, inclusive, com um amigo dele, enfim. Então, assim, uma doideira. E até hoje, duelos acontecem, que não são de bilionários ainda, infelizmente, mas tem o que é aquelas palhaçadas de UFC, se não duelo. Então, assim, verdade. Logan Paul, Davi Brito, aí que tomou um sarrafo recentemente. Davi Brito e Proust tem algo em comum, já pensou nisso? Pense nisso. O Davi Brito também é bem triste, fica chorando na live, né? Exatamente. Aí eu pergunto pra você, Cris, e pra todos que estão nos ouvindo: por qual motivo fútil você duelaria com alguém? Por qual motivo fútil eu duelaria com alguém? O que você ia ter que defender a sua honra, hein? Eu ia ter que defender minha honra. Ai, meu Deus, que pergunta difícil. Gata. Ai, fala o seu primeiro enquanto eu vou pensando. Pra mim, eu acho que é alguém que me chamasse de cafona. Eu acho que aí eu ia falar: não. Aqui não. Por aí, não, como dizem as drags do Drag Race Espanha, por aí, não. Por aí, não. Por aí, não. Eu ia jogar minha luvinha no chão, eu ia falar: não. Ai, não sei, cara. Eu acho que... eu chamaria pro duelo se alguém falar mal do meu cachorro. Eu imaginei, eu tava pensando nisso. Falou mal dos meus cachorros. Eu dou por duelo aí, na hora. Não. Por aí, não.
Eu quero adotar isso pra minha vida. Por aí, não. Por aí, não. É muito bom. Eu amei a sua pauta. Ai, que bom. E aí, gente, digam pra gente o que vocês duelariam. Já duelaram com alguém? Às vezes, né, dependendo. Às vezes um Brasil profundo, um lugar onde isso ainda existe, que a gente não sabe, entendeu? Alguma coisa não, assim. Mas o que é essa coisa de homem sair no tapa com as coisas, se não um duelo, né? É um pouco isso, assim. Tem uma história que eu lembro de Tatuí, que era meu irmão foi presenciar um julgamento numa, tipo... como é que funciona o processo legal? Alguma coisa assim, que a escola levava uma excursão de um julgamento. O julgamento era um homem, tinha ido... A vizinho foi convidado pra almoçar na casa do outro. E aí ele tava fazendo mandioca com carne, alguma coisa assim. E aí o vizinho que foi convidado falou: nossa, mandioca, comida de pobre. O outro tirou uma peixeira e saiu correndo atrás dele. Meu Deus! E aí ele tava sendo julgado por tentativa de homicídio. Mas gente, sim. Então, assim, as pessoas defendem suas honras de maneiras muito curiosas até hoje. Exatamente. Assim, é que no caso o outro não tinha peixeira própria pra poder ali se defender, né? E fazer um duelo. Tem um lance também que, tipo, é tipo recente, que em caso de violência contra a mulher, tipo, você não pode alegar defesa da honra. Isso sim, tinha essa porra antes. Você podia fazer várias barbaridades e falar que era honra. A Leila Diniz foi morta e o marido, se eu bem me lembro, foi do caso dela, né? Que ela foi morta e o marido alegou defesa da honra e não foi condenado por isso. Então. Isso mudou, se eu não me engano, não mudou? Sim. Surreal pensar que isso existia, tipo, sei lá, 50 anos atrás. É verdade. 70 anos atrás. Muito pouco tempo, assim. É verdade. Nossa, mas a gente vai terminar o programa num tom tão baixo. Embaixo, sim. A gente precisa de um upper. E aí, galera? Vamos duelar? Não sei. Qual a sua carta favorita de Yu-Gi-Oh, galera? Eu não faço ideia de como trazer o duelo pro bem agora. É isso. Que bilionários vocês gostariam de ver duelando? Sim. Pronto, já achei aqui. Não, e também o que você me perguntou é legal. Tipo, por quais motivos vocês duelariam com alguém? Sim. Eu acho que a gente... Eu acho que cachorro, filho, eu acho que são bons motivos pra... Exatamente. Pra se duelar. Aí as pessoas... Comida. Comida? Como assim? O da mandioca ali, eu também acho que assim, se alguém... Eu cozinhei, me deu o trabalho de cozinhar, alguém falou mal da minha comida, eu também não gosto. Duelo. Eu também não gosto, Duelo. cara. Não, Duelo. Eu me dei ao trabalho de cozinhar, você calha a sua boca, você coma, você repita. Mano, tem outra. Não. A pessoa que vai fazer cocô no banheiro que a outra pessoa acabou de limpar. Duelo. Não. Duelo, sim. Minha mãe tem essa regra que eu amo, que é assim, ela mora numa casa que mora ela e meu pai. Nessa casa tem 4 banheiros, por algum motivo. Nessa casa tem 4 banheiros. Um banheiro é o banheiro que se usa. Na verdade, 2, vai ter um lavabo também que se usa. Mas assim, um banheiro é o banheiro que se usa. Os outros banheiros não se usam. Se você vai lá e você usa um banheiro, só se usa os outros banheiros se tiver, tipo, 20 pessoas na casa, entendeu? Se você é uma visita e você usou um dos outros banheiros... Duelo. Não. Como assim? Por aí, não. Por aí não. Gente, é isso. Então, se você gostou do nosso episódio, ficou aqui com a gente até o final. Segue a gente nas redes sociais, dá like no Spotify. Segue a gente no YouTube, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem um canal no YouTube. Interajam com a gente lá. Oficialmente, esse episódio está saindo junto do YouTube, junto com os outros. A partir de agora, estão saindo sempre juntos. É isso, porra. Então vai lá e comenta também, fala os tipos de duelo que você enfrentaria ou não. E segue a gente nas redes sociais, @morrer sem saber. E nos vemos no próximo episódio. Beijo. Tchau. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.